se a China é o que ela é exatamente, não? Eu acho que primeiro tem uma discussão nominal, então que é nominalista, que é um pouco dá conceitos, não é se é exatamente isso, nós é uma economia socialista de mercado, se é uma economia isso aqui, isso, blá 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 blá, blá, né? Mas digamos assim, usando as categorias mais usuais entre nós no debate da economia política, da economia internacional e tá, eu diria que o modelo econômico chinês se assemelha, mas tem exatamente o problema das vezes das coisas que se assemelham é que deixam fora o que não se assemelha, que é mais importante. Mas há uma ideia, uma espécie de um capitalismo de Estado, para usar uma expressão genérica dos anos 60, 70, no debate marxista europeu e depois também em outros lugares e tal, não é? Mas eu acho que a coisa é de tamanha complexidade que esses nossos conceitos ficam curtos, né? Que se move por regras econômicas capitalistas, sem dúvida que tem acumulação privada, tem, que tem interação estatal, tem planejamento estratégico de longo prazo, tem, enfim, mas é uma coisa tão mais complexa e gigantesca que eu acho simplesmente chamar de capitalismo de Estado, eu não sei se dá conta. Também não teria outro nome para colocar. A mesma coisa com o imperialismo, né? Nessa minha visão do poder e do poder estatal e de como é que esse sistema se forma e se expande, eu diria a quem fez essa pergunta, não é? Digamos assim, o poder é co-constitutivamente imperialista. Qualquer poder. Certo? O poder é expansivo. Por definição, ele é expansivo. Não é? E o poder dos estados também. Você pode não expandir porque não tem poder, não tem capacidade, não tem espaço, não tem para onde ir. Mas o poder está sempre pressionando e ele se pressiona a si mesmo. Nesse sentido, ele poderia usar essa palavra, né, imperialista. Nesse sentido, existe a ideia de que houve uma era imperialista, e é uma expressão clássica da literatura marxista, mas você também poderia dizer que os estados que nasceram dessa forma que falei eram imperialistas desde a primeira hora. Na medida em que vão se formando os estados territoriais europeus, eles pressionam, digamos, eles ordenam para dentro e expandem para fora. Todos. E os ganhadores, mais ainda. Todos os grandes ganhadores, começando pelos portugueses. Não é? Foi ordenação para dentro e explosão para fora. E essa explosão para fora, evidentemente, por cima das águas, mas por cima dos índios, por cima, enfim, de quem estava no caminho. Com submissão colonial, nem sempre. Mas depois do século XVIII, sim, no caso dos europeus. Os chineses também se expandiram. E, aliás, no períodos análogos aos europeus. No século XV, XVI, todo mundo se expandiu. Os russos expandiram, os ingleses, os chineses expandiram, os pequenos estados europeus também. Não? Entende? No século XVIII, a China fez uma expansão enorme na direção interna de conquista colonial, com territórios que até hoje ela administra com relativa dificuldade. E algum grau de, às vezes, grande contestação. Né? Nem sempre a China incorporou outros estados, como fez, de fato, o fez dentro do seu sistema hierárquico tributário, onde os povos se submetiam, pagavam um tributo anual, enfim, não havia guerra, não havia uma submissão brutal, nem havia invasão, nem ocupação territorial. Mas também os chineses fizeram ocupação territorial, já no século XVII, XVIII, não é? Durante a era vitoriosa e expansiva da dinastia Manchu, não é? Mas também na dinastia Ming, no século XV, inclusive na direção marítima e tal. Então, o conceito exato do que você está querendo chamar de imperialismo, se é dominação, envolve colonização, se envolve submissão, se envolve tarará, tarará, ou se você está querendo falar que é um poder expansivo. Todo é. Todo é. Não é? A outra pergunta, que também eu acho que tem uma